Glória a Deus, queridos. Vamos nos colocar em pé. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Partindo da ideia que esse espírito está com letra minúscula. Eliseu quer aquilo que Elias tem dentro dele. O que Elias tinha dentro dele? Presença de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, fala conosco nessa noite. Como pela manhã o Senhor falou conosco através de uma outra palavra. Ministra os nossos corações, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos sair daqui alimentados com uma palavra simples, que venha de encontro às nossas necessidades, que venha nos orientar, que venha nos ensinar, nos dar graça, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, imbuídos de trazer a Tua palavra. Então que eu seja, Senhor, um mero instrumento agora nas Tuas mãos, que o Senhor me use pela Tua graça. Fala com a Tua igreja, Senhor, traz a Tua palavra e nos dá, Senhor, a direção. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Queridos, eu quero nessa noite trabalhar com vocês a forma como nós temos tratado aquilo que Deus tem nos dado. Nós tivemos sexta-feira aqui a nossa comunhão das células, que foi uma bênção. Veio todas as nossas células, a igreja estava lotada. Foi muito lindo, gostoso e maravilhoso, mas eu ainda noto que tem pessoas que ainda não entendeu o conceito de igreja, o conceito de estar debaixo de uma unção, de uma direção, de um mover. O mover sempre ele vai vir dos céus para a terra. Ele passa pelo sacerdote, ele passa pelo profeta e ele então toca a vida das pessoas. Não tem como nós chegarmos a lugar nenhum se nós não respeitarmos o quesito unção, o quesito hierarquia. A unção de Deus, ela não é barateada. Ela pode ser barateada por pessoas que não sabem o que é unção. Mas para aqueles que sabem, para aqueles que conhecem, eles dão o devido valor acerca da unção. O que é uma unção? É uma capacitação de Deus dada para a igreja. Amém? Quando lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor não deixou que a igreja, os discípulos fossem já pregar o evangelho, e ele disse, não, vocês não podem sair aqui de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus está dizendo o quê? Vocês não podem sair pregando sem a unção de Deus, sem a capacitação de Deus. A capacitação de Deus ela é tão importante, que lá em Mateus capítulo 3, versículo 4, que é quando Jesus é batizado e vai para o deserto, antes de ele ir para o deserto, quando ele desce as águas do Jordão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre ele. Ali foi a capacitação, foi a unção de Deus preparando Jesus antes dele ir para o deserto. Por quê? Porque no deserto ele teria o quê? Uma guerra espiritual. Há muita luta hoje no meio do corpo de Cristo, porque há essas rupturas, essas brechas que Satanás sabe trabalhar de uma forma assim tremenda. Por quê? Porque o diabo ele é legalista, e o diabo ele trabalha em brechas. Quando você permite uma lacuna, quando você permite uma ruptura entre você e Deus, é o que mais o diabo quer, para que ele possa entrar e realmente destruir a tua vida com Deus. Nós estamos debaixo de um mover. Há 2 cultos atrás eu falei de um livro que você deveria ler, que chama Uma Igreja com Propósito, do pastor Rick Warren, que tem uma igreja na Califórnia poderosíssima. E Rick Warren diz que a unção de Deus ela é como uma onda. O surfista, quando ele vive do surf, quando ele é profissional, igual ao Medina, esses camaradas, eles ficam lá no torneio esperando a melhor onda, para que ele possa pegar a melhor onda, porque na melhor onda ele pode desempenhar o seu papel da melhor forma. Assim é o Espírito de Deus. Há ondas do Espírito que varrem a igreja, há ondas do Espírito que se movem no meio da igreja. E nós não podemos perder essa onda, nós não podemos perder esse mover. Esse mover, ele traz sobre nós o crescimento e principalmente
a intimidade com Deus, porque eu só posso dar continuidade nas coisas de Deus se essa unção, se essa onda estiver sobre a minha vida. A partir do momento que você não obedece e você não busca se mover, você está fora do princípio da palavra. Porque não foi isso que Jesus falou para os discípulos? Ninguém vai sair daqui de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Então o revestimento de Deus é necessário. Eu vejo um monte aí de pastores tradicionais, às vezes meteu o pau no meio pentecostal, mas desculpa. Eu sei que tem muita meninice no meio pentecostal, infelizmente. Mas não vem falar para mim não, porque o meu Deus é Deus de poder. Isso é bíblico, não tem como esconder. As manifestações, no Novo Testamento, Atos 2, a manifestação dentro do cenáculo. Ah, mas aquilo foi para aquela época. Não foi para aquela época, não. O falar em línguas foi para aquela época. Não foi. Paulo corrige a igreja de Coríntios, ele diz, não proibais o falar em línguas. Irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo. Mas se nós não vigiarmos, daqui a pouco estamos como tradicionais, não cremos mais no mover do Espírito, não cremos mais na transferência de unção, não cremos mais na visitação de Deus, e aí nós nos tornamos uma igreja morna, e igreja morna Deus vomita. É isso que está escrito em Apocalipse. Lá o Senhor sugere, ou você é frio, ou você é do mundo, ou você é quente e fervoroso, porque morno eu vou vomitar. Então nós precisamos buscar essa unção. Nós não podemos permitir que o diabo roube a unção de Deus sobre as nossas vidas. Eu li um texto aqui, um versículo só, que é justamente quando Elias será elevado aos céus, e Elias foi um grande profeta. Elias tinha a marca profética, Elias tinha a marca do poder de Deus, ao ponto que quando João Batista estava para nascer, a pergunta era a seguinte, virá um outro Elias? Não falavam assim, virá um outro profeta. Virá um outro Elias, porque Elias era a marca de ser um profeta. E agora Elias, então, ele tem um auxiliar, que é Eliseu. Alguém que entende, que deseja o poder, que deseja essa capacitação, que deseja esta unção. E Eliseu, ele anda lado a lado com Elias. É interessante, se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai ver que Elias, ele era um homem muito usado por Deus, e em cada cidade ele fundava uma escola que chamava-se Escola de Profetas. Então Elias tinha diversos discípulos, mas tinha um discípulo que era diferenciado, e esse discípulo era Eliseu. A maioria dos discípulos de Elias tinha uma deformidade, muitas vezes encontrada dentro da igreja nos dias de hoje. Eram discípulos e profetas que ficavam distantes, só murmurando, só fofocando, só tic, 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 mas não buscavam aquilo que eles tinham que buscar. Ao contrário deles, Eliseu não se apartava de Elias. Aonde Elias ia, Eliseu queria ir. O capítulo 2 inteiro, você vai ver Elias dando bronca em Eliseu, porque Elias precisava ir para algumas cidades, para ver como é que estava a escola de profetas, e ele dizia, eu vou para Betel, e Eliseu falava, eu vou com você, e Elias falava, não, você não pode, e ele dizia, tão certo como vive o Senhor, eu vou, e acabou, e vou. Talvez o desejo de Eliseu chamou a atenção não só de Elias, mas de Deus. Porque para Elias passar algo para Eliseu, ele tinha que ter o aval de Deus. Mas o desejo, a vontade de Eliseu pela plenitude do Espírito, pela unção, pela presença do Senhor era algo poderoso demais. Sabe, igreja, está na hora de você desejar a presença de Deus na tua vida. Está na hora de você ser menos cético, menos literal, menos humano, e ser alguém mais espiritual, alguém mais cheio da presença de Deus. Porque que as lutas, hoje qualquer lutinha bate igreja, qualquer lutinha coloca você para baixo. Por quê? Porque nós estamos, infelizmente, muitas vezes sem a presença de Deus. Nós precisamos dessa presença, dessa capacitação, desta unção. É essa unção que sempre fez da igreja a igreja vencedora. Nunca a igreja venceu sem a unção de Deus. Nunca a igreja prevaleceu sem a unção de Deus. Lá em Josué 7, quando Israel perdeu a batalha contra Ai, perdeu porque tinha desobediência e a unção de Deus não estava com eles. Quando a unção de Deus ela está conosco, não há luta, não há adversidade, nós vamos vencer. Nós vamos fazer como Davi, que cheio do Espírito Santo disse, com o meu Deus eu salto muralhas.
A unção de Deus, ela faz a diferença, queridos. A unção de Deus foi a unção movida na vida de Pedro, quando sai do cenáculo, e numa mera e simples pregação, 3.000 almas reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. Não é uma pregação qualquer, é uma pregação investida da autoridade da unção de Deus. Eliseu então mostra todo esse desejo, e agora Elias está para ser elevado aos céus, e aí Elias, olhando o desejo de Eliseu, pergunta para ele: o que você quer, o que eu posso te fazer, porque eu estou indo. E na verdade todos os discípulos, os outros profetas, meio que ficavam na dúvida. Olha, eu vi o burburinho que ele vai ser arrebatado, olha, eu vi o burburinho assim, eu vi o burburinho assado, mas era assim, tinha uma conotação de dúvida. Mas Eliseu não, Eliseu cria, Eliseu sabia que Elias seria levado, e mais do que depressa ele falou: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que está amalgamado com o teu espírito, eu quero para a minha vida, mas eu quero em porção dobrada. Uma atitude arrojada de quem amava a presença de Deus, e de alguém que sabia que sem essa unção, sem essa capacitação, ele não chegaria a lugar nenhum. Igreja, sem a unção de Deus não adianta, a gente não vamos chegar a lugar nenhum. Mas com a unção de Deus nós vamos tomar essa zona leste para Jesus. Com a unção de Deus eu falo para os nossos pastores externos, os pastores das igrejas, eu falo para eles assim: olha, vocês precisam ir para o altar, mas irem revestidos de unção, porque a unção que faz a diferença é a unção que trouxe a família Bethesda até aqui nos dias de hoje. Não é capacitação humana, não é sabedoria do homem. Sabe por quê, meu irmão? Tudo que eu aprendi em faculdade teológica é bom para entendimento, sim, mas ela não faz nada no meu ministério. O que faz é o poder, a unção e a presença de Deus. Porque quando Jesus levantou os discípulos, Jesus não mandou eles irem para a faculdade, Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Diga assim: eu preciso desse poder, eu preciso desta unção. Aleluia. Então a Bíblia fala que Elias é elevado aos céus, Eliseu então fica com esta unção, e ele dá continuidade ao ministério de Elias. Mas escuta, o ministério de Deus, ele não pode parar. O ministério de Deus, em 15 anos aqui na Bethesda, a gente já formou várias safras de homens de Deus, mulheres de Deus. Se você for em todas as nossas igrejas, estão lá pessoas que foram formadas aqui. Mas agora está vindo uma outra geração, um novo pessoal, e isso é o mover da transferência da unção de Deus. Eliseu sabe que ele não pode dar continuidade sozinho, ele precisa formar pessoas. Então diz a minha Bíblia, a tua Bíblia, em 2 Reis capítulo 4, versículo 12, um pouquinho para frente, diz assim, ó: então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Aqui é a primeira vez na Bíblia que fala do auxiliar de Eliseu por nome de Geazi. Então preste atenção, há uma transferência. Elias, o grande profeta, transfere a unção sobre Eliseu. A unção vem em porção dobrada. Agora Eliseu precisa de um auxiliar, e ele levanta então Geazi. Às vezes a gente fica perguntando na igreja: por que o irmão vai e eu não vou? Por que as coisas acontecem ali e não acontecem aqui? Depende muito de como eu entendo o meu chamado, a minha unção e a minha eleição. O que você tem feito com a tua unção? Irmão, preste atenção. Eu dou, sei lá, um presente para o Mateus. Eu dou um carro para o Mateus. Ó, toma posse. Só que nunca vejo o Mateus com carro. Nunca vejo o Mateus com carro. E de repente um dia eu vejo lá o irmão Janiro com o carro do que eu dei para o Mateus. E eu meio como quem não quer nada, eu falo: Janiro, esse carro aí e tal. Não, o Mateus falou que não gostou, que só deu esse carro para ele, mas o banco é vermelho, e ele gosta do banco marrom, o volante assado, ele gosta do volante assim, e ele me deu. Ah, beleza. A pergunta é: se eu tiver oportunidade de presentear o Mateus de novo, eu vou presenteá-lo? Escuta, meu irmão, tem muita gente que não entende isso. Deus tem sentimento, Ele é uma pessoa, Ele é a primeira pessoa da Trindade. Jesus tem sentimento, porque Ele foi para a cruz pela mim e pela tua vida. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tem sentimento. A Bíblia diz em Romanos que Ele anseia por nós em ciúmes. Tem gente que recebeu a unção de Deus e está fazendo o que com a unção? Você está negociando o que Deus te deu. Desculpa, querido, eu vejo muita gente que o que é de Deus é por último. Então desculpa, na agenda de Deus tu também será último.
Não vem com essa conversinha, Deus engole. Deus não engole não, meu irmão. Você está confundindo as bolas. Óbvio que quando eu falo de salvação, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Quando eu falo de salvação, meu irmão, Jesus foi para a cruz, Ele pagou o teu preço, ponto, aleluia. Eu não estou falando disso, eu estou falando de unção, transferência, aquilo que nos capacita a dar avanço à obra de Deus, a realizar a obra de Deus. Isso aí é unção, isso aí é um presentinho que Deus não dá para todo mundo não. Deus olha para a terra e dá para alguns. Deu para Geazi, só que o problema qual que foi? O Geazi, ao contrário de Eliseu e ao contrário de Elias, tratou aquilo que era santo, aquilo que era poderoso, aquilo que era precioso de qualquer jeito. Para Geazi, tanto faz, ter ou não ter. E infelizmente Geazi, ele tomou um rumo que é um rumo sem volta. Escuta, igreja, há uma unção sobre as nossas vidas. Nós vivemos uma época difícil, não é Betesda, a igreja no macro, onde as pessoas brincam com a unção de Deus, onde as pessoas estão perturbadas pelo mundo. O mundo está cada dia mais atrativo, porque os dias de Satanás estão contados. Ele está colocando todas as cartas na mesa, tudo aquilo, meu irmão, que aprisiona a alma do homem, Satanás está colocando nas mesas. E eu vejo pessoas, querido, eu recebo cada notícia, eu recebo notícia, às vezes de pastor que tem 30 anos de ministério, abandonou a família, abandonou a esposa e foi embora com a amante, coisa de louco. Pessoas que eu conheci de índole que o diabo roubou, porque nós estamos vivendo uma época que o diabo está metralhando, acabando, roubando, destruindo. Por quê? Porque a igreja está insensível à unção de Deus. A igreja quer caminhar na sua sabedoria humana, na sua capacidade, no seu diploma. Meu irmão, esquece isso. Aleluia. Eu só vou vencer se eu for um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como vencer se não for marcado pelo poder. E quando eu falo de poder, meu irmão, eu não estou, porque às vezes as pessoas relacionam poder só com arrepio, com falar em línguas, com profetizar. Não, eu estou falando de você ser crente que tem intimidade com Deus, que sente a presença de Deus, que tem virtude do céu, que tem intimidade, que sente o Deus vivo na sua vida. Aleluia. E infelizmente Geazi, ele pegou tudo que Deus deu, aquilo que só estava, se você pegar, Elias foi o grande homem de Deus. Passou que ele tinha porção dobrada para Eliseu. Sabe o que eu vejo? Um trabalhar e um mover de aumento de unção. Aleluia. Só que quando cai sobre Geazi, ele mata a capacitação de Deus. Vira para o teu irmão e diga para ele: em nome de Jesus, toda a síndrome de Geazi, eu declaro que está quebrado na tua vida. Você vai valorizar tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Isso que aconteceu com Geazi, porque a princípio, o Geazi topou. A princípio ele entrou e começou a andar com Eliseu. Geazi se perdeu no percurso. Geralmente a gente não se perde no começo, a gente perde na caminhada. Aliás, vem bater com aquilo que eu preguei de manhã. A gente se perde no processo, porque o processo não é fácil. Porque em meio ao processo o diabo vem com todas as ferramentas para te tirar do propósito de Deus. Em meio ao processo, o diabo escancara o mundo para você, fala: olha como o mundo é lindo. E eu embaso o que eu estou te falando em Mateus 4. Como que Satanás tentou parar Jesus? Para Jesus, mostrando o mundo para ele. Olha aqui, ó, se tu quiseres e prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. O diabo sempre está mostrando para você, marido, que lá fora tem uma amante bonita, maravilhosa, só que ele não mostra o fim, que está lá em Provérbios, que diz que é amargoso, que é terrível. Isso ele não mostra, ele só mostra o lado bom. No meio do processo a gente acaba tropeçando, paralisando. Por quê? Porque queremos passar pelo processo sem a unção de Deus. E eu quero anular e quebrar isso na família Betesda. Eu quero profetizar que essa igreja é marcada pelo fogo do Espírito, que essa igreja jamais vai se apartar da unção de Deus, porque nós não somos nada, nós dependemos inteiramente da unção de Deus. Aleluia! Qual é o bojo que essa síndrome de Geazi traz? Primeiro, 2 Reis capítulo 6, versículo 15. Ao 17. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos?
Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Primeiro, no bojo da síndrome de Geazi, a primeira condição que vem é a perda da visão espiritual. Todo mundo que está passando pela síndrome de Geazi não tem visão nenhuma do mundo espiritual. É alguém totalmente cético. Mas é crente, está na igreja, está assim de gente na igreja que perdeu a fé, meu irmão. Que apostatou, que esfriou. Por quê? Porque quer andar com Deus na sabedoria do mundo, não vai andar, não dá certo. O Geazi, meu irmão, está numa situação onde ele olha e o exército sírio está vindo, o exército mais poderoso da época. Ele falou: morri, acabou. E ele vai cutucar lá o Eliseu, e o Eliseu está numa paz, numa tranquilidade. Porque quem tem conexão com os céus, sabe que o céu guarda os seus. Se você é de Deus, você será preservado no dia da angústia. Se você é de Deus, querido, você vai viver o que Josafá viveu. Ei, Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, somente tomai posição e vede o livramento que o Senhor te dará. Quem anda na torre, querido, depende de Deus. O Geazi está apavorado porque ele não tem visão nenhuma. A visão dele é uma visão humana, uma visão literal. Olha, eles estão vindo em milhares e milhares. Aqui é só eu e você, acabou, morremos. Essa era a visão literal de Geazi. Mas a visão de Eliseu era que aquele monte estava cheio de carros e cavalos de fogo. Havia um exército celestial em favor dos dois, mas Geazi não conseguia enxergar. Sabe por que tua célula não anda? Porque você não enxerga. Aí só está eu e o Chiquinho. Mas está cheio de anjo de Deus naquele lugar. Aleluia. Tem uma onda se movendo naquele lugar. O problema é você tirar a tua visão humana e crer que Deus está no negócio. A gente tem dificuldade de lidar com as impossibilidades. A gente tem dificuldade de se lidar com aquilo que não está na mão. Mas eu quero falar para você nessa noite: há um Deus poderoso que te chamou. Há um Deus poderoso que colocou uma unção sobre a tua vida. Há um Deus todo poderoso que se move ao teu favor. E não há, meu irmão, incidência, não há levante, não há, aleluia, barulho das trevas que vai parar a igreja de Cristo nos dias de hoje. Nós precisamos nos mover no Espírito. Levanta a tua mão. Dá um glória a Deus aí, querido. Você que fala em novas línguas, dá uma rajada de mistério aí. Adora o Deus da tua salvação. Sai dessa letargia, sai dessa mesmice. Deixa a plenitude do Espírito de Deus se manifesta na tua vida. Aleluia. A gente fica cheio de coisinha. Vou prestar lá um concurso, não vou passar. Já vi. Está cheio de gente lá. Eu estou aqui, concluindo o ensino médio. Está cheio de gente lá com faculdade, com pós, com isso, aquilo, outro. E aí? Mas com eles está o braço da carne. Contigo está o braço do Senhor nosso Deus. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Para de ficar olhando para as impossibilidades. As impossibilidades, elas nos param. 1 Samuel 30 eu usei aqui hoje pela manhã, eu falei que quando Davi sai com 600 e 200 fica no ribeiro de Besor. Sabe por que aqueles 200 ficaram? A Bíblia diz que eles ficaram de cansados. Mas não é só o cansaço físico, é a incredulidade, é a loucura. Não, Davi não vai dar certo, que isso? Parou, nós perdemos. E aí eles param ali. Mas Davi e os 400 estão imbuídos do poder e da presença de Deus e eles continuam. E eles vão para cima da impossibilidade. E eles vivem a vitória. Falei aqui pela manhã, a Bíblia não diz que as portas da igreja não prevalecem contra o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então é nós que temos que ir lá e arrombar a porta do inferno, saquear o inferno e mostrar que é uma igreja poderosa na terra. Mas a igreja, ela fica com medo. Ai, que medinho, a igreja é cheia de Deus. Levanta as tuas mãos, querido. Eu quero que o Espírito
Espírito de Deus, que a onda do Espírito se mova aqui nessa noite. Eu quero que a unção do Todo-Poderoso visite o teu interior, que você seja revestido. Bispo, eu entrei aqui, eu estou enfraquecido na fé. Ei, vai soprar esta unção sobre a tua vida de renovo, e você vai sair daqui, não como Geazi, você vai sair daqui como Eliseu, com a porção dobrada. Há uma transferência, essa transferência já afetou Tiradentes, já afetou Melino Matarazzo, já afetou Itaquá, já afetou Vila Verde, já afetou Itaí, já afetou Manoel Feio, já afetou Guaianazes. Aonde nós estamos liberando a unção, o mover está chegando, e Deus quer usar a tua vida. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Segunda condição que vem no bojo da síndrome de Geazi é quando nós perdemos os princípios espirituais. É quando nós tratamos as coisas de Deus sem santidade. A impressão que eu tenho é que vai se passando os anos, tudo muda, né, irmão? Eu sou da época de bênção avô, bênção tia, bênção tio. Se chegasse e não desse bênção, o pai já, vai dar bênção pro teu avô não, rapaz? Hoje não. E aí, velho, beleza? Pá, tá. E não é que é nada de outro mundo, é a geração. Na minha época a professora falava, o quê? Você pulou a carteira? Vamos fazer o bilhetinho para tua mãe. Hoje o pau canta em casa. Hoje, pode escrever, professor, escreve o que você quiser e cala sua boca, senão quebra a tua cara. É o que a gente vê hoje. Só que a gente tem trazido isso para a igreja, mas na igreja isso não funciona. Porque os princípios de Deus são imutáveis, eles não mudam. E a gente não pode achar que o Senhor, sabe, a coisa muda. Não. Deus continua sendo um Deus santo que preserva os seus princípios. No capítulo 5 de 2 Reis, no versículo 20. Versículo 20, diz assim, ó. Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu que este Ciro Naamã da sua mão me desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã, e vendo que corria atrás dele, saltou do carro ao encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, olha a mentira aí. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Lá lhes pôs um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã, ser servido de tomar 2 talentos, instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, colocou sobre os 2 dos seus moços, e os quais os levaram adiante dele. Versículo 24, tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e pôs-se diante do seu senhor. Agora ele está diante de Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse, porventura não fui contigo em espírito? Quando aquele homem voltou do seu carro, aleluia, louvado seja Deus, a encontrar-te, era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Quando Naamã foi curado, que ele deu os mergulhos lá no Jordão, ele quis pagar Eliseu, porque ele ficou maravilhado. Naamã era um homem condecorado, um homem de guerra, um homem que tinha toda a honraria que você possa imaginar, mas ele tinha a pior doença da época, que era a lepra. Imagina, o cara tinha toda a honra por um lado e pela outra tinha a pior doença. Então ele foi curado, ele ficou embasbacado, ele queria pagar. Eliseu, o que você quer, meu irmão? Tu é homem de Deus, eu vou te abençoar. Fala aí. Eliseu falou, eu não quero nada, porque quem te curou foi o meu Senhor. E ele insistiu e Eliseu falou, acabou o papo. E aí ele foi embora, feliz, alegre. Geazi era auxiliar, ele está do lado, ele está vendo toda a conversa. O que ele faz? Espera Eliseu virar as costas e vai atrás de Naamã. Olha como que um homem pode perder a transferência de uma unção poderosa. Primeiro porque ele foi acometido por um espírito de mentira.
Porque Eliseu não havia falado para ele ir atrás de Naamã. Ele foi e mentiu. E ele falou: olha, o meu Senhor me mandou aqui. Primeiro ponto: muitas vezes eu perco a minha condição na transferência da unção. Por quê? Porque o espírito de mentira está atuando na minha vida. Segundo, ele perdeu a condição dele, dessa transferência de unção, porque ele valorizou mais o dinheiro do que a unção. A unção de Deus é inegociável, e não há dinheiro na terra que pague a unção de Deus. Aleluia. Quando eu larguei os meus negócios para vir ser pastor, meu irmão, eu não fiquei medindo quanto que eu ganhava, quanto que eu vou ganhar como pastor, vai dar, não vai dar. Eu vim porque eu confiei naquele que me chamou. Aleluia, olha o papinho dele, ó, arruma um dinheirinho aí. Tem uns profetas lá de Efraim que estão passando dificuldade. Irmão, mentira, papo furado. Problema de Geazi que ele não dependia de Deus. Ele gostava da prata, gostava do dinheiro. E a minha Bíblia diz na carta de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que na Bíblia está escrito: ou você serve a riqueza, ou você serve a Deus. É difícil, hein? Alguém rico conseguir servir a Deus. Porque sempre o financeiro vai pesar no bolso dele. Só que ele esquece, aleluia, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder de Deus. Aleluia. Por toda a minha vida, irmão, já tive, não tive, mas uma coisa é tremenda: quando você é fiel a Deus, Deus não te deixa no vale. Quando você é fiel a Deus, Deus abre uma porta, fecha outra. É notório que Ele está com as mãos estendidas para te abençoar. Mas quando Deus também vira o rosto para você, meu irmão, cuidado. Não brinque com aquilo que é santo. Não brinque com os princípios de Deus. Geazi brincou com os princípios de Deus e pagou um alto preço. Sabe por que ele pagou um alto preço? Porque ele negociou. Porque ele mentiu, tudo por causa de dinheiro. Não minta, não permita. Olha aqui, ó. Escuta que eu vou falar. Você que é empresário, você que ganha bem, cuidado, hein? Essa questão de negociar valores está na Bíblia, ó. O Judas perdeu a condição de discípulo, fazia parte dos 12. Por quê? Porque negociou, vendeu a sua unção, vendeu o seu chamado. E meu irmão, já vi muito perdão na Bíblia. Aliás, a Bíblia fala que a única situação que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, sim ou não? Mas eu não consegui ver na Bíblia ainda alguém que negociou Deus, que vendeu a unção, receber remissão do pecado. Não estou dizendo que não há remissão, mas biblicamente eu não vi ninguém que negociou. Ó, o Geazi, mais para frente você vai ver. Qual foi o fim dele? Lepra. Quer ver outro que negociou? Uzias. Quando ele chegou no topo, que ele era o cara, ele já achou que podia entrar no templo, que podia peitar o sacerdote. Peitou Azarias. Não precisou nem Azarias fazer nada. Deus já mandou logo uma lepra na testa. Por quê? O poder, o dinheiro, eu posso, não pode. O dinheiro pode ir lá fora, mas no altar de Deus só pode quem tem unção. Só pode quem tem unção. Ao ponto que na América, ainda até os dias de hoje tem isso. Todo presidente que assume a América, vai um dos pastores relevantes do país orar e abençoar ele, porque ele entende que se ele não tiver a bênção de Deus, ele não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos da unção de Deus. Não negocie princípios. Eu finalizo para a gente orar. No bojo da síndrome de Geazi, vem também a seguinte condição: quando eu estou debaixo dessa síndrome, eu perco a autoridade do Senhor sobre as vidas. Elias tinha autoridade? Eliseu tinha autoridade? E Geazi? Mas você me prova? Eu vou te provar. Eu vou te provar que a atitude de Geazi fez ele perder a autoridade que Deus tinha sobre a vida dele. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Volta um pouquinho. Vê se eu acho aqui. Versículo 29. As coisas espirituais é demais. Não se compra, não negocia. Não tem jeito.
Amém? Quem está entendendo, diga amém. Lá em Atos capítulo 8, eu acho. Ou é capítulo 6, acho que é capítulo 8. Lembra do mágico, Simão? Ele queria comprar. Ele olhou o Filipe, os caras. Depois chegou Pedro e João da torre, lá de Jerusalém, os caras fazendo milagre. Eu quero isso, eu quero. Quanto é? E Pedro olhou para ele e falou: sai daqui, ô filho de Satanás. Porque isso aqui não está à venda. A unção, ela vem dos céus. Cuidado para você não virar mágico. Você precisa da unção de Deus. Olha o que acontece quando eu estou debaixo da síndrome de Geazi. Quando eu penso que eu estou debaixo da transferência profética, mas eu já não sou mais nada no mundo espiritual. Porque, irmão, não adianta, eu sou o teu bispo, mas antes de eu ser o seu bispo, eu tenho que ter um lugar no mundo espiritual. A Bíblia fala que eu estou assentado com o Senhor, acima de todo o principado e de toda a potestade. Muita gente briga por cargo na igreja, mas no céu ele não é nada. E pior, o diabo sabe que você não é nada. Porque eu sou bispo, sou pastor, porque sou isso, porque sou aquilo, porque sou apóstolo, porque eu sou... Amém. Tem que ver se no mundo espiritual eu sou reconhecido assim. Porque o diabo, ele enxerga em você quem você é. Eu vou te mostrar. 2 Reis 4, versículo 29, diz assim, ó. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e o seguiu. Então Geazi foi na frente e ele foi atrás. Versículo 31. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz e nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os seus olhos, aliás, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, tornou a subir e se estendeu sobre o menino, e este espirrou, 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Preste atenção, aqui tem alguns detalhes. O primeiro, Eliseu falou assim para Geazi: ó, toma aqui o meu bordão, você vai debaixo da minha autoridade. E Geazi pegou e foi. Preste atenção, tem um outro detalhe aqui. A mulher não está muito, ela não confia muito em Geazi. Ela cola no profeta e fala: ó, eu não saio daqui se o senhor não for. E aí Eliseu viu que não dava, aí ele foi com ela atrás, e Geazi foi na frente. Geazi não foi no nome dele, foi no nome do Senhor, mas foi na autoridade de Eliseu. Só que aí não acontece nada. Aí você me responde o quê? Como? Se ele está na unção de Eliseu, como que não aconteceu nada? Porque Geazi agora era um cano entupido. Porque Geazi agora não era mais canal de bênção. Porque Geazi agora não estava mais no propósito. Infelizmente, no mundo ali, ó, até Eliseu acreditava nele ainda. Ali ele era o segundo do profeta. Mas no mundo espiritual ele já não era mais nada. E ele chega e ele faz de tudo, e o moleque não faz nada. E ele sai do quarto e está chegando o profeta. E o profeta vai, ora uma, vai para lá, vem para cá, ora a segunda. E daqui a pouco o menino retoma a vida. Quem está debaixo da síndrome de Geazi, desse bojo, ele não é mais portador da vida. Ele não consegue mais transferir vida, porque ele está sendo um canal entupido. Por quê? Porque ele não entendeu que Deus não negocia com os costumes dessa terra. Deus, quando escolhe um homem, ele escolhe para si. Amém? Isso é muito sério. Eu tenho que ter muito equilíbrio para me entender algumas coisas. Dentre elas,
que se há um chamado na minha vida, eu preciso ser um canal para que essa unção seja transferida. Se mova. Geazi, com todos esses erros, ele acaba sendo tirado do arraial. Pega a pior doença da época, que era uma doença até mal vista no meio dos judeus. Era como assim, ó, esse aí pecou, esse fez algo que desagradou a Deus. E com isso então, com essa síndrome, Geazi abortou a transferência. Escuta para a gente orar. A minha oração é que essa síndrome não toque a nossa igreja. A minha oração é que você tenha a mesma disposição do teu bispo, o mesmo sentimento. Às vezes dói no meu coração quando eu falo aqui que estou abrindo mais uma igreja e vocês ficam. Porque parece que só alegra o coração das pessoas quando fala de dinheiro. O evangelho não é dinheiro, o evangelho é poder de Deus. Não sou contra você ser rico. Aliás, eu queria ter muitos empresários na igreja para me ajudar a fazer a obra, mas isso não é prioridade no reino de Deus. A prioridade no reino de Deus é Ele. É o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. Não permita que essa síndrome entre. Não permita que você vá morrendo. Tem pessoas que estão morrendo, ela não está vendo. Ela está morrendo. Por quê? Porque não se renova mais na unção do Espírito. Porque não é como Eliseu. Eu fico imaginando, já tinha um espírito de fofoca naquela época, quando Eliseu grudava em Elias, eles falando, olha aqui, que puxa saco, e Eliseu está lá, lado a lado, ele falou, não te largo. Eu quero esta unção sobre a minha vida, e folgado ainda, e não quero ela só não, eu quero ela em porção dobrada. Então é isso, querido. Que sentimento você tem colocado para servir a Deus? Se me dão eu faço, se não dão eu não faço. Se é esse sentimento, eu fico triste, mas eu quero te falar algo. Deus não precisa de você, irmão. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ninguém. Deus levanta quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. A noiva é dEle. Eu só não quero ralar minha vida inteira, amar uma igreja, amar um ministério, e no fim das contas, Deus falar, sinto muito, a tua igreja estava debaixo da síndrome de Geazi. A tua igreja não valorizava a minha presença. A tua igreja tinha os métodos humanos para resolver as causas. Não. Nós queremos os métodos do céu. Nós queremos a presença dEle. Nós queremos a unção dEle, a capacitação. Eu quero Ele agindo no meu casamento. Eu quero Ele agindo na vida dos meus filhos. Eu quero Ele agindo na minha saúde. Eu quero Ele nos guardando. Então, meu irmão, eu creio que enquanto há sopro de vida, há mecanismos para a gente resolver. Me veio um texto na mente. Jesus deu a última oportunidade para Judas. Aquele que eu molhar o bocado de pão e der a ele, esse é o que vai me trair. Então, ali era a oportunidade de Judas falar, eu não quero. Eu estou louco, eu não quero. Porque em João 21, o Senhor dá a mesma oportunidade para Pedro. E Pedro se conserta. Há uma oportunidade, o dia é hoje. Olhe para dentro de você. Você pode medir a unção de Deus na tua vida, a capacitação, o envolvimento teu com Deus. Não estou falando com obra não, estou falando com Deus. Como é que está a tua vida? Quando você fala o nome Jesus, você sente virtude, você sente a presença, porque esse nome é o nome mais poderoso que há nos céus e na terra. Somente nesse nome há poder. Quando Satanás ouve esse nome, ele treme e teme. Aleluia. Esse nome que nós buscamos aqui nessa igreja, esse é o nome que nós cremos que é poderoso. Posso falar uma coisa aqui? Talvez você diga, bispo, isso pode ser para todo mundo, menos para mim essa palavra. Essa palavra ela é para mim, bispo. Essa palavra é para os pastores, essa palavra é para os presbíteros, para o diácono, para você, para todos aqueles que nos veem. Ninguém está ileso, ninguém está tão distante que não possa ser alcançado pela síndrome de Geazi. Há uns 19 anos atrás, eu pastoreava uma igreja no interior de São Paulo.
E nessa época eu tinha uma empresa. E o diabo ele é tão sujo que nessa época foi uma das épocas que mais eu faturava na minha empresa. E confesso que eu me desconectei um pouco da igreja. Estava bem, a empresa voando. Então a gente passeava muito, viajava, gastava. E aí eu sempre colocava o segundo para pregar. E eu lembro que passou essa fase, depois Deus me colocou numa prova. E Deus me fez entender que aquela prova, ela era concernente à negociação que eu fiz com os princípios. Deus havia me chamado e eu abri mão do meu chamado. Eu nunca mais, depois daquele dia, eu nunca mais, em nenhum momento da minha vida, seja o dinheiro que for, eu entendo que o dinheiro que eu tenho porque Deus me deu. E se Ele quiser tirar, Ele tira amanhã e acabou. Porque Ele que está no controle, Ele é o dono do ouro e da prata. Então todos nós podemos estar debaixo dessa síndrome, aonde usamos Deus como chaveirinho. Na minha necessidade, eu sou o mais crente do mundo. Quando as coisas vão bem, eu esqueço Deus. É só melhorar um pouquinho, que eu já subo o topete, eu já acho que eu sou o dono do mundo. Desce. Não permita que a síndrome de Geazi toque o teu coração. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Antes de eu orar, eu queria fazer um convite. De repente você está nos visitando aqui hoje. E você entrou aqui nessa noite justamente porque há um vazio, talvez no teu coração. Há situações que você se sente inseguro. Ou às vezes há um vício, há uma luta que sozinho você não consegue vencer. Não dá para abrir com qualquer um, porque senão vem acusação. Mas Jesus, Ele não te acusa. Jesus disse assim: vinde como estás, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus Cristo nos ama. Eu posso chegar como eu tiver, eu só não vou permanecer como eu entrei, porque Jesus vai mudar a minha sorte, como um dia mudou a minha. Então, se você está aqui hoje, quer ter essa experiência com Cristo, quer entrar numa direção para viver mudança de história na tua vida, Jesus está aqui, Ele está te chamando. Se você quer isso, aí onde você está, se você quer Jesus atuando na tua vida, levante uma das suas mãos bem alto, entregue a sua vida para Ele nessa noite. Glória a Deus lá no fundo, amém. Quem mais? Glória a Deus aqui no meio, aleluia. Quem mais? Glória a Deus, amém. Mesmo você que está, visto, às vezes eu me sinto fraco, eu ainda estou inseguro, então entrega de fato para Ele, é hoje o dia, aleluia. Quem mais? Levanta a tua mão. Se você está, bispo, eu parei na caminhada, eu acabei desistindo, me enfraqueci, mas eu quero voltar hoje para Jesus, eu quero firmar os meus passos. Eu não quero ser um Geazi, não. Eu não quero ser cano entupido, não. Eu quero ser um Eliseu. Eu quero ser bênção no meu jeitinho, da minha forma, ali, porque Deus usa cada um do seu jeito, mas eu quero ser esse instrumento. Existe alguém que estava desviado, quer voltar hoje para Jesus? Se tiver, levanta a tua mão. Glória a Deus, querida, pela tua vida. Quem mais? Se tiver mais alguém, levanta as tuas mãos. Hoje é noite de salvação. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir para essas pessoas que levantaram as mãos, por favor, venha aqui embaixo, aqui, ó, na minha frente. Quem estiver do lado, vem com as pessoas, para eles não ficarem com vergonha. Aleluia. E nós vamos viver uma nova história, uma nova etapa de vida. Glória a Deus, amém, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Se tiver mais alguém, venha, não tenha vergonha, viu? Glória a Deus.